Os irmãos, todos os queridos, eu espero que você tenha tido um bom dia nesta segunda-feira. Hoje nós já estamos no dia 18 de maio do ano de 2020 e nesse momento, nesse período de isolamento, estamos fazendo os nossos cultos, as nossas transmissões através das redes sociais. A ferramenta que estamos usando de uma maneira mais direta é o Facebook. A minha página, Pastor Wagner de Barros, aqui no Facebook, e ela anda sempre em sintonia, em sincronismo com a página da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. E também todos os nossos devocionais, cultos, eles estarão depois sendo colocados no nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por sua fidelidade acompanhando as nossas transmissões. Mesmo num período de isolamento e a pessoa estando confinada em casa, eu entendo e eu sei que é necessário uma disciplina e uma administração para poder ouvir diariamente todos os devocionais. Não é verdade? Ainda mais nesse horário, às 20 horas. Há muitas pessoas que querem ver o seu telejornal, acompanhar as notícias do dia. E outros também com a correria por conta de ser o horário da janta. Mas eu creio que a ferramenta pode nos ajudar, mesmo administrando aí a panela no fogão, a louça que está sendo lavada. Você pode ficar ainda fazendo as duas coisas, se é que precisa, e você pode ser abençoado, abençoada. Obrigado, irmãos, muito obrigado pelo a tua presença aí assistindo a nossa transmissão. E justamente é por causa de você aí que eu estou aqui, que nós estamos aqui. É com o propósito de abençoar a sua vida, trazer um pouquinho da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então que nessa noite não seja diferente, que a palavra de Deus possa ser ouvida, crida e praticada. E Deus tem sido bom para nós, apesar deste momento delicado no nosso país, no nosso mundo. Deus tem sido bom para nós. Ele continuará sendo Deus, e Ele tem planos e propósitos para as nossas vidas, os nossos corações. Eu vejo aqui à minha esquerda vários irmãos aqui dando boa noite, e muito nos alegra, como eu disse, a sua presença. Irmãos da nossa igreja, conectados aqui com fidelidade diariamente, e também irmãos de outras igrejas, outras cidades, até de outros países, assistindo a nossa transmissão. A Deus toda a honra e toda a glória. Como eu disse, nossa missão aqui é apenas ser um instrumento do Senhor. Vamos orar. E vamos depois ao livro de Provérbios, de número 6. Se você tem a sua Bíblia aí, já vá localizando o texto de Provérbios, de número 6, versos 6 a 11. Pai, obrigado por tua presença conosco. Derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas. Também fale aos nossos corações, ó Pai, neste importante devocional. Esta é a minha oração. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, hoje nós vamos, nesse texto, como foi dito, de Provérbios, nós vamos no texto de Provérbios 6, e vamos acompanhar a leitura do versículo 6, aqui até o versículo de número, vamos ler até o versículo de número 8, tá? Depois eu gostaria que você e lê-se para a sua própria edificação, até o verso 11. Mas vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Vamos parar por aqui. É um texto que fala sobre a loucura da indolência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre preguiça. Preguiça.
Eu abro então este devocional assim, acima de tudo, agradecendo a Deus. Eu abro esse devocional agradecendo a Deus por pessoas, por vidas que Deus colocou como testemunho vivo na minha vida. Que vidas são essas? Vidas de pessoas que não têm nada a ver com preguiça. Pessoas dedicadas, trabalhadores exemplares, ótimas donas de casa, jovens, alunos e até mesmo crianças extremamente aplicadas no trabalho e naquilo que eles precisam fazer de maneira diária. Você tem também alguma pessoa assim que você poderia colocar como essa pessoa, ela é sinônimo de trabalho? E quando nós falamos sobre trabalho, é claro que nós não podemos assim direcionar a visão só para o trabalho secular. Tem mulheres em casa, nos trabalhos, nos serviços domésticos, existem muitas mulheres que trabalham mais mesmo, no sentido de cansaço físico, do que alguns homens no seu serviço secular. Então não devemos menosprezar aquelas que são do lar e que com certeza executam um difícil, um árduo trabalho. Existem aqueles, como eu disse, que trabalham nos estudos. Existem os trabalhadores do ministério. E assim nós poderíamos falar sobre muitos tipos de trabalho. Então, assim, quando eu estava estudando isso e me preparando, eu estava lembrando pessoas assim que são sinônimo de trabalho. E essas pessoas são importantes, são referências, são exemplos. Você talvez está aí pensando nisso que o pastor está falando, você está se lembrando do seu pai, que era sinônimo, ou é sinônimo de trabalho. Eu falo era porque alguns dos nossos queridos irmãos, né, já tiveram seus pais e já foram para a eternidade com o Senhor, sinônimos de trabalho. Bem, na verdade é que nós poderíamos aqui investir tempo e até mesmo mencionar nomes de pessoas que são isso, exatamente isso. Eles não têm nada a ver com a indolência, a preguiça. No entanto, Deus, nesse texto de Provérbios, tudo que está na Bíblia é importante, ele traz uma mensagem para o preguiçoso. Existem os que gostam de trabalhar e existem também aqueles que são preguiçosos no que diz respeito a tarefas que precisam ser feitas por ele, precisam ser executadas. Então, assim como nós também falamos que existe trabalho em muitas esferas, não somente no serviço secular, mas existe o trabalho da casa, existe o trabalho do ministério, existe o trabalho escolar. Também existem ótimos exemplos nessas áreas, também existem preguiçosos nessas áreas. Nós, infelizmente, encontramos donas de casa que são preguiçosas, nós encontramos alunos que são preguiçosos, nós encontramos pastores preguiçosos. Infelizmente, é uma dura verdade. Homens no ministério que são preguiçosos. Podemos encontrar até mesmo pessoas no serviço secular que, apesar de estarem trabalhando, são preguiçosos. Bem, irmãos, esta introdução nos traz uma reflexão de que tudo aquilo que está na Bíblia é importante, e a Bíblia fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nessa noite, então, nós vamos falar sobre este título. Nós vamos falar sobre a formiga. O título do nosso devocional é A Pequena Professora. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, vai ter com ela. E ela, por incrível que pareça, ela nos dá uma lição tremenda. Sobre a palavra preguiça, há até brincadeiras sobre isso, não é verdade? E a gente tem que entender
como brincadeiras de bom gosto, algumas delas. Eu li uma frase hoje que eu queria compartilhar com você. Olha só. A preguiça é a mãe do progresso. Eu achei estranho, comecei a ler isso, eu falei, digitaram errado isso aqui. A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de andar, não teria inventado a roda. Eu falei, gente do céu, né? Olha só. Será que realmente a roda foi inventada porque o homem estava com preguiça de andar? Eu acredito que não. Eu acredito que o homem usou da sua inteligência e queria mais dinamismo, mais rapidez nas coisas. E aí, por conta disso, inventou a roda, né? Mas eu achei interessante a frase. A preguiça é a mãe do progresso. Ah, se tem uma coisa que não tem nada a ver com progresso, com preguiça, é o progresso e o progresso com a preguiça. Não é mesmo? Muito pelo contrário. A pequena professora, o que a formiga nos ensina? Sabe, alguém também disse que existem bichos, preguiças disfarçados de gente. Bom, você se lembrou de muita gente boa de trabalho, gente que realmente põe a mão na massa. Só para quebrar também um pouco o gelo, você conhece algumas pessoas que estão disfarçadas de bicho preguiça? E não me diga que você encontra essa pessoa quando você olha no espelho, hein? Senão aí a coisa se torna ainda mais séria. Mas brincadeiras à parte, Deus, na palavra diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Portanto, nessa noite, nós vamos falar sobre as lições que esta pequena professora, ela nos ensina. Quais seriam os destaques da aula da pequena professora, a formiga? Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que a formiga nos ensina algo sobre isso, né? O que é que podemos destacar com ela? Em primeiro lugar, nós vemos que a formiga, ela é objetiva. Ela é objetiva. Veja que diz o versículo de número 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, diz a Bíblia, olha para os seus caminhos e ser sábio. Olha para os seus caminhos. Então, em primeiro lugar, nós vemos que a Bíblia está nos mostrando que a formiga, ela é objetiva. A formiga, ela tem um foco. A formiga, ela tem um caminho. As formigas são antigas no planeta, no mundo. As formigas, elas vivem uma formiga rainha, estava lendo um documentário, uma formiga rainha é capaz de viver de 10 até 30 anos. Olha só. E as formigas trabalhadoras, elas podem viver até, em média, 1 ano. A formiga, ela é um bichinho impressionante porque elas são capazes de carregar até 50 vezes o peso do seu próprio corpo. Então ela é um bichinho danado. Ela realmente, não apenas ela trabalha, mas ela carrega muito peso, não é mesmo? E sem reclamar. Você já viu alguma formiga reclamando? Claro que não. Agora, a Bíblia nos diz, indo para os detalhes das Escrituras, a Bíblia nos diz, né? Olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, olhando para a formiga, nós podemos alcançar uma sabedoria que, de repente, olhando para outras coisas, não vamos achar. A Bíblia diz, olha para os seus caminhos. O que tem nos caminhos da formiga? Eu coloquei algumas coisas aqui como destaque, e são fatos, olhando para os caminhos da formiga. Os caminhos das formigas são longos. Você já seguiu um rastro de uma formiga, assim, um caminho de formigas? Nós estivemos em Campo Grande o ano passado, num acampamento, e estávamos ali num determinado lugar à noite, fazendo uma serenata para as mulheres. De repente eu vi um caminho de formiga. E resolvi, se não me engano, estava com o Guilherme, meu filho, resolvemos acompanhar aquele caminho de formiga
Irmãos, ele tinha dezenas e dezenas de metros, ele atravessava praticamente a estância toda. Os caminhos são longos, os caminhos são bem direcionados, eles não são caminhos perdidos, há um propósito aquele caminho. Elas são unidas nesse caminho, unidas. Percebeu que muitas e muitas vezes nós estamos em caminhos, mas há muita discórdia, muita separação? E não pode haver, né? No lar precisa haver um mesmo foco, um mesmo caminho. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não há acordo entre eles? A igreja precisa estar no mesmo caminho, as formigas estão no mesmo caminho. Elas são unidas, o caminho delas mostra união. E por incrível que pareça, também nós vemos que é um caminho limpo, o caminho, o trajeto delas. É um caminho limpo, nos dando um exemplo assim de um caminho realmente, no aspecto espiritual, um caminho de testemunho, um caminho de santidade. Então ela é, em primeiro lugar, a formiga, ela é objetiva. Nós precisamos olhar para os seus caminhos e ver que realmente no trabalho dela existe uma objetividade que falta muitas e muitas vezes na vida humana. As pessoas estão muitas vezes perdidas. Elas um dia estão aqui, um dia estão ali, um dia estão numa igreja, outro dia estão em outra igreja, um dia está no emprego, outro dia está no outro. Não estou falando sobre mudanças dentro da vontade de Deus. Existem coisas que precisam mudar mesmo. Mas estou falando sobre um exagero, uma inconstância por conta, sim, de indecisão, de falta de objetividade. Provérbios 6,6 então diz: olha para os seus caminhos. Ela é objetiva. Segundo lugar, não apenas a formiga ela é objetiva, mas a formiga ela é efetiva. Ela é efetiva. O próximo versículo, versículo 7 diz: pois ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. Não tem líder, não tem chefe, nem tem um governador, uma outra expressão diz. É claro que se você analisar, estudar as formigas ao pé da letra, existem algumas classificações, né, no ambiente, né, ou no tema, existem. Mas o que o Senhor Deus aqui está, de certa forma, demonstrando é que elas são efetivas, elas não têm, no caminho em que elas estão andando, elas não têm aquela liderança ao pé da letra, aquele chefe mandando faz isso, faz aquilo, um governador, um líder. Elas são efetivas. Aqui não está sendo trazido um ensinamento de que nós não precisamos de liderança, nós não precisamos da liderança política, nós não precisamos da liderança do lar, filhos não precisam de pais, nós não precisamos da liderança eclesiástica, não está sendo ensinado isso. Mas o que está sendo ensinado é que, mesmo elas, sem ter uma liderança, elas são efetivas. E quanto mais vocês, com uma ordem de hierarquia, seja no lar, na igreja, na sociedade, precisariam então produzir ainda mais, muito mais, por conta da organização que vocês têm. Organização esta que a própria palavra de Deus demanda e ensina. Então, em segundo lugar, nós vemos que a professora, nossa pequena professora formiga, ela mostra que ela é o quê? Ela é efetiva. Sabe, irmãos, que existem mais de 10.000 espécies de formigas. E cada uma delas, né, nós vemos nas suas áreas de atuação, nos mundos em que elas vivem, elas são incríveis, como elas são efetivas no seu trabalho. Efetivas. São extremamente responsáveis, são, como eu disse no ponto anterior, são determinadas. Elas, a não ser que aconteça alguma coisa sobrenatural e fora do seu controle, elas cumprem e vão terminar, sim, a sua missão. Existe muita efetividade no trabalho de uma formiga. Muita efetividade. Eu estava lendo um pouco sobre algumas das classes delas, e pelo menos em 3 elas são divididas. Uma classe é a área da segurança, a outra busca um alimento e a outra cuidam dos alimentos.
Em cada uma dessas classes nós vemos como elas são efetivas, determinadas. Determinação essa que você concorda comigo, que muitas e muitas vezes falta em mim e falta em você. A própria vida da igreja mostra isso, né? Que o quanto os cristãos, os crentes, eles são inconstantes. Um dia estão entregando folhetos na lua, outro dia eles não atravessam a rua para ir ao culto. Como falta efetividade, como falta. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, diz a Bíblia. Terceiro e último lugar, não apenas ela é objetiva, não apenas ela é efetiva, mas em terceiro e último lugar, ela é pensativa. A formiga, acredite, ela pensa. Ela tem um cérebro formidável. E a Bíblia agora nos fala no próximo verso, no 8, prepara no verão o seu pão e na cega junta o seu mantimento. Uma outra versão ensina que ela no verão, então, ela ali se prepara, né? Ela trabalha e depois ela guarda o alimento e tem alimento guardado suficiente no inverno para que possa se alimentar e não morrer de fome. Então nós vemos em terceiro lugar que nesse contexto de trabalho delas, das formigas, elas são pensativas, elas trabalham. E meu querido, porque você trabalha não significa que o seu trabalho é eficiente. Tem gente que trabalha a vida inteira e parece que não trabalhou nunca. Não somente no aspecto de segurança financeira, de prosperidade, mas em outras áreas também. Nós precisamos, quando nós trabalhamos, nós precisamos, como a formiga, nós precisamos pensar e trabalhar. E trabalhar pensando, para que, acima de tudo, o objetivo do nosso trabalho realmente seja alcançado para a honra e a glória de Deus. Não o engrandecimento próprio, mas para a honra e a glória de Deus. Então perceba como ela é pensativa, ela pensa. E trabalho não é sinônimo de sucesso. O que é sinônimo de sucesso é um trabalho que pensa, é um trabalho coerente, é um trabalho inteligente. Por isso que a Bíblia nos fala, observa os seus caminhos, e diz a Bíblia, e ser sábio. Então na formiga existe sabedoria, por incrível que pareça, existe uma sabedoria muito mais destacável e um trabalho muito mais próspero do que de muitos humanos. Ela pensa. Eu pergunto a você, de repente você até está trabalhando e trabalhando muito na casa, dona de casa trabalhando muito no ministério, envolvido, engajado no ministério está, trabalhando muito no serviço secular, bom trabalhador, pica o cartão lá no horário certinho, trabalhando muito na escola, na faculdade. Mas você está pensando certo nos lugares em que você trabalha, aonde você coloca a mão? Você está pensando certo? Nós estamos pensando certos, de maneira certa, para que realmente possamos colher os frutos do trabalho? Ah, que grande bênção a formiga! Ela pensa, ela é pensativa. Vimos nessa noite 3 coisas, ela é objetiva, ela é efetiva, ela é pensativa. Falando um pouquinho sobre o ministério e concluindo, alguém disse certa vez que o maior problema de Deus com os trabalhadores de sua vinha é a constante falta de trabalho. Como estão faltando obreiros também, pessoas engajadas na obra de Deus. Pessoas que põem a mão no arado e não olham para trás. Bom, a verdade é que o trabalho e o exemplo que a formiga dá no seu trabalho poderia ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Se você olhar o contexto e depois lendo até o versículo 11, nós vemos que o resultado da preguiça e de um trabalho que não se pensa
de um serviço incoerente, o resultado de tudo isso é pobreza. Não só pobreza material, mas às vezes a pobreza em outras áreas. A pobreza eclesiástica, a pobreza moral, a pobreza interior, a pobreza de homem, pessoa com estrutura, com maturidade. O resultado é a pobreza. Portanto, o nosso devocional hoje é esse. Vai ter com a formiga. Hoje nós falamos sobre as lições que aprendemos com a pequena professora. A formiga. Vai ter com a formiga. E ser sábio. Uma boa noite para você. E que Deus abençoe a sua vida com muita sabedoria. Pai, obrigado. Essa mensagem é para mim, é para todos nós. Nos ajude. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus permitindo, amanhã às 20 horas estaremos aqui de volta para o nosso devocional. E agora eu termino a mensagem, tempo nosso, com a nossa divisa que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.